como eu começaria a investir do zero em 2026, ganhando pouco, sendo CLT, sendo autônomo, sim, dicas de como eu faria. Eu comecei a investir lá em 2019, gente. Em 2019 eu fiz a minha reserva de emergência, então eu já posso dizer que ali eu comecei a investir. Mas se eu começasse hoje, eu faria algumas coisas diferentes. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência, vou dar algumas dicas. Esse é o canal Easy Invest, seja bem-vindo. Aqui a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de investimento, de renda extra, de organização financeira. Vamos juntos alavancar aí a nossa vida, mudar a nossa realidade. Então, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tô começando agora, então espero aí acompanhar. Espero que vocês me acompanhem nessa jornada e eu espero acompanhar vocês na jornada de vocês também aí, rumo à estabilidade financeira, que é algo muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, como primeira dica ali, que foi algo que eu não fiz lá em 2019, foi entender a importância de me organizar. A organização é a chave de tudo. Para tudo na vida, né? Inclusive aqui para questões de finanças. Planilha, gente. Vamos planilhar o que você ganha e o que você gasta. Ah, não quero planilhar, faz na mão. A gente precisa entender se tem algum ofensor, tem algo que você tá gastando que você poderia não estar gastando, e no meu caso tinha muitas coisas. E entender que o meu foco naquele momento, ali, quando a gente começa a investir, a gente tem que colocar energia e foco nisso, tá? Então, dá pra reduzir alguma coisa? Eu tô gastando dinheiro com o que não devia, tô pagando juros que não deveria estar pagando. Vamos entender o que tá acontecendo, tá? Então, eu faria, assim, uma organização, organizaria totalmente o meu custo de vida, o meu salário, quanto que tá indo, quanto que tá entrando, quanto tá saindo. Isso aqui é importantíssimo. Pra mim é a chave de tudo. Feito isso, vamos entender, eh, como montar uma reserva de emergência, tá? Então, aqui como reserva de emergência, a gente tem 3, na minha cabeça, tá? A gente tem três tipos. Então, eu tenho uma dica aqui para você que é CLT, assim como eu, se você for autônomo e se você for funcionário público, por exemplo. Então, se você é CLT como eu recomendo você montar uma reserva de emergência com um plano ali de 6 meses, tá? Se você for autônomo, 12 meses. E se você for funcionário público, ali 3 meses talvez. Mas assim, eu sempre trabalharia com 6 meses, no mínimo, tá? E aí, o que é essa reserva de emergência? Não é o seu salário, tá, gente? Você simplesmente vai. Você já planilhou, então você já tem isso aqui, esse número aqui facinho. Então você vai pegar o quanto você gasta, o quanto você precisa de dinheiro para sobreviver dentro da tua realidade, o quanto você precisa para você custear seu aluguel, comida, academia, seus custos fixos, conta, coloca tudo isso como um custo, a tua reserva de emergência precisa partir desse número. Vamos supor que a minha reserva, que eu tenho um custo de vida baixo, que é muito difícil morar em São Paulo, de R$ 1.000. Então, com R$ 1.000 eu consigo pagar aluguel, pagar tudo que eu preciso. Então, com R$ 1.000 eu consigo sobreviver. Eu vou multiplicar esses R$ 1.000 por 6, né? Então, caso aconteça algum imprevisto, eu consigo sobreviver por até 6 meses. Então, basicamente é isso que é a tua reserva de emergência. É para algum imprevisto, e aí ela vai te ajudar a se manter ali pelos próximos meses. Então, vai muito de você. A primeira vez que eu montei minha reserva de emergência, lá em 2019, sempre fui muito conservadora, tá? Vocês vão perceber isso aqui conforme os vídeos vão passando, mas hoje eu tô muito melhor. Eu montei uma reserva de emergência para 12 meses, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma reserva com 12 meses. Hoje já faria com 6, tá? Hoje faz muito mais sentido ali ter uma reserva para 6 meses. Feito isso, já sabe o valor que você tem que colocar na tua reserva de emergência? Já sabe o valor que você tem que ter na sua reserva de emergência? Ótimo, já é um segundo passo excelente. O terceiro passo, e aí você pode fazer em paralelo, tá? O terceiro com o segundo, a depender de onde você vai colocar a tua reserva de emergência. E a gente fala um pouquinho mais também sobre isso. O terceiro passo é abrir uma conta numa corretora. E aí tem muitas corretoras, tá, gente? Então, eu indico muito que você abra numa que você já tenha certa familiaridade, talvez. Um layout fácil, simples de entender, taxa zero. Então, aí a gente tem algumas opções, tipo Nubank, tem Banco Inter. Se você quer uma plataforma mais parruda, temos mais opções também. Então, é só você pesquisar, não vou te indicar, faça isso. Mas tem muitas opções. Então, tem o BTG Pactual, tem a XP, tem a Toro, tem várias plataformas aí que você pode usar para investir. Eu recomendo ir pelas mais simples, Nubank ou Banco Inter,
nesse primeiro momento, e depois você pode migrar ou não, mas foi por elas que eu comecei. Então, abriu sua conta na corretora, feito isso, excelente, já é um pré-investidor aí. E aí você pode escolher onde você está alocando a tua reserva de emergência, tá? Eu recomendo ali você colocar, né? Reserva de emergência é para ter liquidez, então liquidez diária, porque é para imprevisto, então você pode colocar num CDB ali no mínimo de 100% no CDI, que tem a liquidez diária. Feito isso, a reserva de emergência tá pronta e você já pode partir para os investimentos. Então, aí você tem dois caminhos. Você pode montar 100% sua reserva de emergência e depois partir para outros investimentos, ou você pode ir montando em paralelo, tá? Eu fiz isso lá em 2019, fiz primeiro a minha reserva e depois parti para outros ativos. E aí fui conhecendo, fui desbravando o mundo aí. Mas hoje talvez eu faria um pouco diferente. Eu pegaria o valor ali, por exemplo, pegar 30% do meu salário, 20% eu alocaria ali na minha reserva de emergência e 10% eu já ia desbravar o mundo aí de investimentos. Talvez conhecer um pouquinho de renda variável, talvez um fundo multimercado, porque no comecinho, lá no meu início, eu investi em fundo multimercado, tem até hoje na carteira. Iria para FIIs também, eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre FIIs, ações, CDB, tesouro direto, para entender, para vocês entenderem exatamente o que é cada ativo, e aí a gente vai desbravando juntos, vamos construindo juntos aí nossa carteira. Mas nesse primeiro momento, eu acho que se eu tivesse investido hoje, eu iria fazer simultaneamente. Eu iria para um caminho, tô montando minha reserva de emergência, mas ao mesmo tempo já tô conhecendo outros ativos. Mas assim, o que eu indico muito para você, porque na minha cabeça, e faz total sentido, investir é igual ir à academia. Precisa ter consistência, constância pra gente construir algo legal. Então, se você inicialmente aí não quer ter muitas emoções, quer ter um pouquinho mais de segurança, menos emoção, vai de renda fixa nesse início, tá? Então, monta tua reserva de emergência, vai conhecendo ali as rendas fixas, porque você vai se sentir talvez mais seguro, porque, gente, é muito fácil desistir de investir no começo. Depois não dá, depois é um vício, depois eu não sei o que acontece, a gente vê ali a mágica dos juros compostos, o dinheiro trabalhando pra gente, você fica, meu Deus, eu quero isso, porque eu não fiz isso antes. Mas no começo, quando a gente tá ali, e por exemplo, vou colocar o meu dinheiro ali numa ação, comprei ela num fundo imobiliário por R$10. No dia seguinte eu entrei no aplicativo, eu vi que tá R$9. Como é que você vai lidar com isso? Sabe? Então é importante você entender exatamente o teu perfil, para onde você quer ir, mas os 3 passos você já tem. Então você já abriu a conta na sua corretora, você já fez a sua organização, então você já sabe o quanto entra, o quanto sai e o quanto você precisa ter ali de reserva de emergência. E aí você pode entender ali qual o melhor caminho para você. Vou fazer minha reserva primeiro e depois investir, ou vou fazer em paralelo. Lembrando que enquanto você não tem a sua reserva de emergência, a maior parte do valor que você tem para investir, eu colocaria ali na reserva de emergência. Ah, consigo investir 30% do meu salário todo mês. 20% eu tô construindo a minha reserva de emergência, 10% eu tô indo na bolsa. Então, assim, vai com calma, paciência, vai descobrindo. É importante que tudo que eu fale aqui, na verdade, pra tudo, tá, gente? É muito que te cause dúvidas, né? Que fiquem, será? Será que é isso? Não existe verdade absoluta. Se você ver aqui um vídeo parecido com o meu, provavelmente vão ter outras dicas. Então é importante que você use esse espaço para se entender como investidor, entender o que você quer, a tua personalidade, não existe verdade absoluta. O que é bom para mim pode não ser 100% bom para você. É importante a gente usar esse espaço para aproveitar, pegar aqui, ó, uns insights e estudar. Conhecimento ninguém tira de vocês. E o mundo das finanças é isso. Então, vamos juntos, né? Construir aí o nosso patrimônio, mudar as nossas realidades. Então, os próximos vídeos, eles vão ter uma sequência. Eu fiz um vídeo anterior falando de o quanto mudar, né? Tipo, juntar R$10.000 muda nossa mente, nossa cabeça e realmente muda, vira a chavinha. Então, vamos juntos construir aí seu patrimônio. O próximo vídeo eu vou falar ali mais ou menos de quanto a gente precisa investir de quanto a gente precisa para investir no mínimo,
E aí a gente pode debater um pouquinho lá também sobre isso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever. E é isso. A gente se vê depois. A gente se vê no próximo vídeo.